faz a dor. Saudade é palavra arrancada de seus corações. Hoje cantam plenitude de amor. Louvores ao bondoso Deus resumem a canção. Digno é o Cordeiro de Deus, sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Digno é o autor da alegria, a Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna gratidão. E perto eu terei os meus amigos, aqui eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuna. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar às portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Senhor, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, pra desfrutarmos a alegria eterna no Senhor. Sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. A Ele a nossa eterna gratidão, a nossa eterna Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adoro.
Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos.
A você que veio nessa manhã para mais um culto de louvor e adoração, nossas boas-vindas. A você que nos assiste, a você que está aí na sua casa, junto com a sua família, com os seus, seja bem-vindo para mais um culto de louvor e adoração. E eu convido você nessa manhã, com toda a alegria e disposição do seu coração, para engrandecer o nome do Senhor junto conosco, louvando o nome dEle. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo seu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo seu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba, Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Que você possa ter enchido o seu coração com a presença do Senhor, esse Deus que é majestoso, e eu convido você para nós exaltarmos o seu nome, exaltarmos a sua presença com a nossa oração. Feche os seus olhos, ou como você se sentir à vontade, seja de pé, de joelhos, mas vamos colocar as nossas vidas em adoração ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer, porque Tu és digno de
todo louvor, de toda adoração. Tu és digno, ó Pai querido, de todo fôlego que tem vida, poder cantar o teu nome e dizer que tu és majestoso, tu és um Deus poderoso, que vem ao nosso encontro nessa manhã para nos visitar, nos renovar, que venha ao nosso encontro, ó Pai, para trazer vida e plenitude. Nós te louvamos, Senhor, pela tua salvação. Te louvamos porque tu se faz presente em nossas vidas, ó Pai, nessa manhã. E, ó Deus, apesar de todas as questões que nos cercam, e muitas delas são questões tão difíceis, mas nós podemos ver a tua mão sustentando todas as coisas. Tu és um Deus de eternidade a eternidade, tudo está sobre o controle das tuas mãos, ó Pai. Em tuas mãos está o querer e o realizar. E nós, Senhor, rendemos a Ti, nessa manhã, toda adoração, todo louvor e toda a gratidão, em o nome de Jesus. Queridos, eu convido você também, nesse momento, para podermos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo de número 20, eu vou estar lendo uma versão que vai estar aí sendo projetado na sua tela, NVT, Salmo de número 20. Diz o seguinte: que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome de Deus de Jacó o guarde de todo mal. Que do seu santuário ele lhe envie socorro e de Sião o fortaleça. Que ele se lembre de todas as suas ofertas e olhe com favor para os seus holocaustos. Que ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Daremos gritos de alegria pela sua vitória e hastearemos bandeira em o nome do nosso Deus. Que o Senhor responda a todas as suas orações. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu e o livrará com seu grande poder. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalo, mas nós confiamos em o nome do Senhor nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Queridos, convido você, nesse momento de louvor e gratidão, para poder trazer diante do altar do Senhor, e nós vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, que vai estar aparecendo aí na tela os dados da igreja. Você que deseja ofertar para a construção, ou você que deseja fazer uma oferta alçada, tanto aparecerá aí os dados na sua tela, como também ele vai ficar disponível aí, e você pode acessar o momento em que você quiser, que você desejar, e nós, então, assim, podemos cumprir aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Nós somos gratos a Deus, porque Ele tem mantido a sua casa, a sua vida e a sua fidelidade. E, por conta da sua fidelidade, a nossa igreja tem cumprido com todas as questões que ela precisa de pagamentos. Isso é porque você tem sido fiel não somente a Deus, mas fiel com os seus compromissos com essa igreja. E eu quero louvar o nome do Senhor por essa fidelidade em sua vida e pedir que o Senhor venha ao seu encontro e que Ele faça multiplicar a tua sementeira, que Ele possa visitar o seu celeiro e Ele possa te abastecer com inúmeras bênçãos, para que mais e mais você possa também abençoar o reino dos céus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, nós te louvamos, porque o Senhor tem sido fiel na casa dos meus irmãos, na casa das minhas irmãs. Tu tens sido fiel na despensa de cada um, e somente o Senhor é suficiente para poder suprir
cada uma das necessidades. Pai, nós também pedimos a Ti que o Senhor visite outras necessidades que não são de cunho financeiro na vida do seu povo, de cada um dos membros aqui da IPI Vila Sônia, que o Senhor possa visitar a sua casa, Pai, trazendo suprimento para que eles possam mesmo entender que veio do Senhor e engrandecer o Teu nome. Que Tu possas manifestar o Teu poder e a Tua graça na vida de cada um dos irmãos, ó Pai. E nós abençoamos toda semente que o Senhor tem disponibilizado nas mãos dos Teus filhos e filhas, em o nome de Jesus. Amém. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o seu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, Tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o Teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao 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 Senhor da terra e do céu. Deus acima do que podemos ver, Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo. Deus, Deus acima do que podemos ver. Tu és santo, santo. O universo exalta o Teu poder. Tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me
apagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom a gente poder se reunir nessa manhã. Nós estamos distantes, mas estamos unidos pelo amor de Cristo, estamos conectados pelos meios virtuais, esses dispositivos que permitem que você, na sua casa, seja onde for, esteja celebrando a Deus conosco nessa manhã. Eu quero convidá-lo para lermos a palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo de número 3. Livro de Neemias, capítulo de número 3, nós faremos a leitura apenas dos 8 primeiros versículos. Enquanto você localiza o texto, que também vai ser exibido, a gente quer convidar você. Nós estamos usando a nova versão transformadora. É uma versão da Bíblia Sagrada. Importante também você convidar o seu filho e ajudá-lo a manusear a palavra de Deus. Isso é também um ato de educar os filhos, né, no manejo da palavra, no interesse da palavra de Deus. Diz assim o texto em Neemias capítulo 3, verso 1. Então o sumo sacerdote Elisibe
e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a Torre do Sem, que também consagraram, e até a Torre de Ananel. Os habitantes da cidade de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estavam Zacur, filho de Enri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Assaná. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, consertou o trecho seguinte do muro. Ao seu lado estava Mesulão, filho de Berequias e neto de Mesabel. E mais adiante, Zadok, filho de Banai. Os habitantes de Tecoa consertaram o trecho seguinte, embora seus líderes se recusassem a trabalhar com os supervisores da construção. Verso 6, os reparos da porta antiga foram realizados por Jodaia, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles estavam Melatias, de Gideon, Jadom e Meronote, homens de Gibeon e homens de Mispá, cidade sob a autoridade do governador da província, a oeste do rio Eufrates. Uziel, filho de Araías, ourives de profissão, consertou o trecho seguinte. Mais adiante estavam Ananias, fabricante de perfumes, reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós lemos a Tua palavra nesta manhã, e nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra sempre é fonte de inspiração, de transformação e de direção para nós, em todos os tempos e épocas, pois a Tua palavra permanece para sempre. Pedimos, ó Espírito Santo, Espírito que nos conduz a toda a verdade, que nos conduz a todo o ensino, ministra sobre nós, no meditar do nosso coração, nas palavras da nossa boca, e também ao ouvirmos, ó Deus, essas palavras, que o Senhor mesmo, Pai, possa usá-las para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, nós estamos dando sequência à série que nós começamos há algumas semanas atrás, falando sobre liderança influente, falando sobre como em todos os tempos, em todas as épocas, o ser humano foi chamado para liderar. É importante a gente fazer uma digressão e lembrar lá atrás no livro de Gênesis. Após a narrativa da criação do Gênesis, Deus deu ao homem e à mulher o mandato cultural. Adão e Eva deviam dar nome às plantas e animais. Eles deveriam também cultivar a terra e cuidar dela. E são ações que exigem atitudes, por assim dizer, de uma liderança, de um liderar a partir de si mesmo e do ambiente no qual Deus havia colocado aquele homem e aquela mulher. Nós também somos chamados a liderar a partir da nossa própria realidade, a partir da nossa casa, a partir das coisas que a gente precisa colocar no lugar, a partir dos nossos filhos, para aqueles que são casados, a partir da realidade na qual nós estamos inseridos. É verdade, os conceitos e práticas de liderança mudaram muito desde os primeiros seres humanos, mas a exigência de pessoas que se levantem e que liderem continuam necessárias no nosso tempo. É interessante que analistas têm dito que a crise atual da pandemia tem revelado, ou pelo menos potencializado, muitas das necessidades humanas. E no âmbito da igreja não é diferente.
No âmbito da igreja, a crise atual tem mostrado que, por um lado, a igreja é forte, a igreja é dinâmica, a igreja responde rapidamente a algumas situações. Mas, por outro lado, a crise também tem mostrado algumas fraquezas da igreja e da maneira como a gente tem pregado o evangelho nesses tempos. Ora, de maneira positiva, a gente poderia ressaltar que, diante dessa crise, muitas igrejas se organizaram rapidamente e começaram a fazer transmissões online do seu culto. Né? Eles começaram a lidar com uma realidade que muitos pastores e líderes jamais haviam lidado, jamais haviam feito. E isso é algo que a gente deve ressaltar como positivo. A gente também pode lembrar que muitas igrejas e organizações, elas rapidamente se organizaram para atender necessidade das comunidades. Então, não apenas a pregação da palavra, mas alimento começou a ser levado para famílias carentes, antes mesmo da ajuda emergencial do governo. Queridos, mas, por outro lado, igrejas e organizações também começaram a sentir, com o passar do tempo, em meio a essa crise, a dificuldade de manter os relacionamentos à distância. Haja vista porque a maioria das igrejas experimentavam apenas a reunião centrada no templo, né? A comunhão centrada no templo. A gente reconhece que muitos irmãos, às vezes, não estavam ainda na era da tecnologia, com smartphones ou com aparelhos adequados para se manterem conectados. E a gente ainda precisa lembrar que a comunhão presencial, o olho no olho, o abraço, a maneira de acolher uns aos outros, a maneira da gente se relacionar como comunidade, dificilmente podem ser substituídas por esses recursos que a gente tem utilizado. A gente dá graças a Deus porque nós temos esses recursos para serem utilizados. Imagina você se nós vivêssemos numa época em que não houvesse essa tecnologia para os cultos chegarem até a sua casa. Como seria ser cristão numa época em que a gente tivesse que ficar meses, talvez anos, sem se reunir como igreja? Isso me faz lembrar que algumas famílias e algumas pessoas já experimentaram o fato de que eles nasceram e cresceram em regiões em que não havia igreja ou pastores ou líderes. Então, alguém da casa precisava liderar aquilo que era chamado de culto doméstico. A leitura da Bíblia era feita, os cânticos eram cantados e também a leitura era exposta por alguém que tivesse um pouquinho mais de conhecimento do que os outros. Isso para nos lembrar, queridos, que o culto presencial, o culto no templo, ele é importante, mas ele precisa capacitar cada um de nós, como cristãos, para viver a nossa fé, para viver a nossa espiritualidade em meio às circunstâncias da vida. Quem de nós imaginou que no início do ano de 2020, nós ficaríamos já caminhando para 150 dias, sem reuniões presenciais, sem culto onde todas as pessoas pudessem vir livremente? A verdade, queridos, é que a crise atual, ela revela muito de nós. O fato de sermos adotados na família de Deus não nos faz um grupo de pessoas imunes à dor. O fato da gente ser salvo em Jesus Cristo não nos livra das ansiedades, não nos livra do medo, não nos livra, inclusive, das doenças físicas e emocionais, não nos livra, por fim, inclusive, da morte. Nós somos lembrados, queridos, que apesar de vivermos unidos a Cristo por meio da sua morte e ressurreição, nós continuamos sendo seres mortais e frágeis. Nós descobrimos também, queridos, que a crise revela que nós não caminhamos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos, nós dependemos uns dos outros, nós precisamos de apoio
na nossa própria casa, para que a rotina da casa funcione. Nós precisamos de outros apoios na sociedade, como escolas, como creches, como uma série de serviços essenciais que deixaram muitas famílias numa situação muito difícil. Agora, olhando para o nosso texto nessa manhã, a vida de Neemias, e olhando para essa série de maneira geral, que a gente começou algumas semanas atrás, a vida de Neemias e a crise pela qual ele passou na sua época, revela a necessidade de uma liderança. E Neemias, sendo um ser humano que também tem as suas fragilidades, ele respondeu de alguma maneira àquela crise. Ele ouve as notícias do seu tempo, e na primeira mensagem a gente disse que Neemias, ouvindo a Deus em oração, ele se levanta com coragem para responder às demandas do seu tempo. Portanto, Neemias poderia ser chamado por nós como aquele líder influente. Não por causa da sua capacidade, não por causa da sua força em si mesmo, mas por causa da sua dependência de Deus e da sua habilidade de ouvir o Senhor. Neemias tinha diante dele um chamado para fazer algo, para realizar alguma coisa em razão da realidade que havia chegado para ele. E ele busca mais clareza. Então, na última mensagem, nós ouvimos que Neemias buscou clareza. Ele faria algo que ele nunca havia feito. Ele iria a uma cidade que estava em ruínas, uma cidade destruída. Os relacionamentos também estavam comprometidos. Não era apenas a construção de um muro, mas era a reconstrução de um povo. E então Neemias diz: vamos reconstruir os muros. As crises que a humanidade já enfrentou revelaram que os líderes não procuraram lidar sozinhos com a reconstrução. A reconstrução de cidades, da economia, da vida em sociedade, dos relacionamentos familiares, requerem parcerias, irmãos. Requerem parcerias. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. É sobre esse ponto que eu quero tratar nessa manhã. O que vem à sua mente quando a gente lê um texto como Neemias, no capítulo 3, e que você ouve uma lista de nomes, por sinal, nomes que a gente não está acostumado a pronunciar, a dizer, e talvez você, na sua leitura devocional, tenha encontrado esse texto e dito: mas é uma lista de nomes, eu não sei se tem aqui algum princípio de vida para mim, eu não sei se tem aqui alguma lição de vida para mim, eu não sei se Deus quer me falar por meio desse texto. Queridos, pois é, nós temos coisas a aprender, sim, através desse texto e dessa lista que aparece no texto. A coisa mais importante é: o Senhor envolve o seu povo na reedificação dos muros. Ou seja, quando Deus te permite viver num tempo de pandemia e num tempo em que você precisa revisar a maneira como você lidera as coisas que você faz, a sua própria rotina, os seus filhos, o seu relacionamento conjugal, os seus negócios, muitas vezes a gente se sente sozinho e busca apoio em outras pessoas que também estão sendo desafiadas a liderarem nesse tempo. E aqui o desafio, Deus compartilha não apenas com Neemias, mas Neemias então constrói parcerias para que de fato ele pudesse reedificar os muros. Ele chama então pessoas de vários grupos para participarem daquele momento. E é interessante que o texto vai narrando e ele vai dizendo o nome dessas pessoas, e a gente às vezes pode até pensar: poxa vida, mas por que citar nominalmente o nome de tantas pessoas aqui? É interessante, queridos, que a glória na reconstrução era de Deus, mas o esforço do povo não foi esquecido. Nossa obra não é insignificante diante do Senhor, ou vã. Lembremos-nos de que isto é um projeto que nunca tinha sido feito antes. Era um projeto bem organizado e era um projeto que saltou aos olhos das pessoas. Quando Neemias disse: olha, vamos reconstruir os muros, talvez muitas pessoas disseram: poxa vida, isso passou pelo coração de muitas pessoas, mas faltou alguém que dissesse: vamos fazer. O povo aqui
é nomeado por Neemias e responde favoravelmente. Eles dão sinais claros de que eles estão entusiasmados, eles estão animados para aquilo. Reedifiquemos os muros, eles responderam. Bem, todos vocês conhecem que uma coisa é dar sinal de que nós estamos animados com um convite. Outra coisa bem diferente é cumprir este sinal. O povo de Jerusalém e de Judá, eles começaram essa tarefa. O verso 1 diz que eles começaram a reedificar. Eles começaram pelas portas das ovelhas e terminaram com as portas das ovelhas no verso 32. Eu interrompi a minha leitura no verso 8, mas se você perceber, vai até o verso de número 32, essa narrativa das pessoas e o que cada uma fez nesse processo. Então, o processo de reedificação envolveu todo o muro, todos os portões. E o que nós lemos nesse capítulo, queridos, não é algo meramente descritivo, mas é também algo normativo. Isto é, aqui há princípios de vida para nós. Este capítulo nos dá um padrão a seguir. A edificação da igreja não é uma tarefa de uma única pessoa. Não é uma tarefa apenas para alguns líderes destacados ou para o pastor. Pelo contrário, um grupo de pessoas é convidado para essa tarefa da reedificação. Mas então a tarefa é de todas as pessoas. Talvez essa seja a principal lição que nós aprendemos neste capítulo. Devemos todos nós nos envolvermos com a obra de edificação da igreja e da promoção do reino dos céus, de forma voluntária, de forma espontânea e total. É encontrar pessoas que queiram fazer isso com outros discípulos, é encontrar pessoas que queiram liderar a sua própria vida, liderar a sua própria casa, liderar ministérios na igreja, liderar ações que promovam o bem-estar na sociedade. Esse é o convite que a gente tem diante de nós, queridos. Agora, talvez você diga, olha, mas é Cristo quem edifica, não é, pastor? É Cristo quem edifica a igreja e todas as coisas. Sem dúvida, Ele mesmo disse isto, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas, imediatamente, Ele envolve o seu povo nessa tarefa. É do agrado de Deus usar o seu povo. A igreja, queridos, é edificada por Cristo, sim, isto é verdade, mas é feito por meio do seu povo. Deus edifica a sua igreja por meio da minha vida, por meio da sua vida, por meio dos seus dons, por meio dos seus talentos. É interessante que Deus, ao edificar o seu povo, ao construir uma sociedade, ao construir uma comunidade de fé, Ele não nos absolve da nossa responsabilidade. Porque Ele trabalha por meio de nós. Quando Deus resolve construir a história da sua família, e Ele o faz também por meio do seu papel como pai, do seu papel como mãe, daquelas pessoas que estão ao redor da sua família e que também contribuem nesse processo. Queridos, a obra de Deus somente progride quando nós nos envolvemos entusiasticamente nela. Agora, como Neemias construiu? Como Neemias construiu parcerias? Como que ele realizou o trabalho da reconstrução? Haja visto que Neemias não trabalhou sozinho. Fazendo um resumo do nosso texto, que é longo, 10 portões são mencionados. E como eu disse nas semanas anteriores, ou logo no primeiro verso, quando a porta das ovelhas, o portão das ovelhas é o primeiro a ser reedificado, e ele começa a ser reedificado, e no verso 32 a gente vê que ele é concluído. Isso mostra que foi um trabalho intenso. Ninguém descansou enquanto o trabalho não tinha sido feito. Quão frequentemente nós pensamos, né? Nós talvez muitas vezes pensamos de que os outros deveriam fazer certos trabalhos. A educação formal dos filhos
na rede pública, por exemplo, no tempo que nós estamos vivendo, se tornou um desafio. E isso tem mostrado que muitas famílias, de fato, não participavam tanto assim da educação dos filhos. Que muitos pais e muitas mães estão desconectados dessa realidade. Mas nas igrejas a realidade não é diferente. Muitos pais não se responsabilizam pelo ensino ou pela leitura da Bíblia com seus filhos. E então, nesse tempo que a gente não pode vir ao templo, que as crianças não podem vir à escola bíblica dominical, muitos pais que apenas delegavam essas tarefas para a igreja, talvez estejam se sentindo órfãos, desprotegidos, desassistidos. Mas esse é o momento que Deus te convida para se levantar. Esse é o momento que Deus te convida como família para reconstruir a prática do culto doméstico, da reunião em casa, do momento em que a palavra de Deus é aberta e lida por você e pelos membros da sua família. Às vezes, queridos, sabemos que algumas coisas devem ser feitas, mas dizemos para nós mesmos: eu acho que os outros farão, pois sempre haverá pessoas suficientes para fazer. E talvez eu esteja ocupado demais nesse momento. Aqui está algo interessante para a gente pensar. Na reconstrução liderada por Neemias, todos se envolveram, ou pelo menos a maior parte das pessoas se envolveram. Todos são mencionados pelo nome e pelo esforço que eles fazem. Exatamente quem edificou cada parte do muro. O Senhor parece querer nos instruir com esse texto e deixar gravado na história, e na história também como um modelo para nós de reconstrução e de recomeço em tempos de crise, de que cada pessoa tem um papel na reconstrução da sua vida pessoal, da sua vida familiar e da vida comunitária. Você e eu, faz parte do chamado de Deus para edificar a igreja. No Novo Testamento, a gente tem reflexos disso na parábola dos talentos. Nós temos usado a parábola dos talentos para exemplificar isso, ou seja, Deus distribuiu a todos talentos. A um ele deu 2, a outro ele deu 3, 5 ou mais. E, na verdade, queridos, o Senhor sabe exatamente qual talento Ele deu a você. E Ele perguntará o que você fez com eles. Quantos crentes não serão iguais àquele homem da parábola que somente enterrou o seu talento e devolveu sem usá-lo adequadamente? Queridos, todos nós estamos passando pela mesma crise. De alguma maneira, todos nós estamos envolvidos. E todos nós estamos sendo desafiados a olhar para a nossa própria vida, para a nossa família e para a nossa igreja, para a nossa comunidade. E pensar e receber esse desafio de também nos levantarmos como líderes, como aqueles que lideram, como aqueles que seguem exemplos, como aqueles que se unem. E é interessante aqui que os textos, não sem razão, mencionam primeiro o sacerdote e os seus filhos como aqueles que edificaram a porta das ovelhas. Eles aparentemente estavam dando incentivo, porque o sumo sacerdote, o papel dele não era de se envolver com a obra da construção. O papel dele era de ministrar no templo. O papel dele era de se preparar para ministrar no templo. Mas ele e outros sacerdotes não estavam com medo de sujar as mãos naquele momento. A obra deles tinha uma certa urgência. O portão das ovelhas ficava localizado perto do templo. E é por isso que se chamava o portão das ovelhas, porque era por meio dele que passavam os animais que seriam sacrificados no templo. E eram trazidos, então, como ofertas ao Senhor, para serem dedicados ao Senhor. Alguma coisa que talvez você e eu precisamos notar aqui. O ministério do templo, a obra da reconciliação, que era a vida de Israel,
deveria ser restaurada rapidamente. Por isso eles começaram com o portão das ovelhas, e por isso eles queriam terminar logo o portão das ovelhas. Então eles disseram: limpem, abram o caminho da casa do Senhor, mantenham o ministério do Evangelho funcionando como deve ser. Queridos, todos os que têm alguma função de liderança na casa, na vida, na sociedade, devem perceber que sempre alguém ao nosso redor espera um exemplo de nós. Então estão lá todos os sacerdotes, notem isso, eles trocaram as túnicas pelos aventais para reedificarem os portões. Homens que nunca haviam feito aquilo antes. O mesmo é dito no verso 17, que a gente tem os levitas participando também ativamente da reconstrução dos muros. O mesmo é verdade sobre aqueles que ocupavam altas posições. Eles também se dispuseram, nenhum deles disse: olha, eu acho que eu não sou o suficiente para esse trabalho. Tomem como exemplo o que é mencionado no verso 14. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Acarém. Edificou as portas com as fechaduras. O portão do monturo era o quê? Era exatamente aquilo que o nome quis dizer. Era o portão pelo qual todo o lixo da cidade de Jerusalém era colocado. Portanto, havia pessoas que eram filhos da liderança daquele distrito, era como se fosse o filho do prefeito do nosso tempo, ou o filho do governador daquela província, sendo destacado para reedificar o muro do portão do monturo, ou seja, o muro do portão do lixo. Uau! Como que pode isso ter acontecido? Queridos, Deus convidou aquelas pessoas e elas responderam ao convite de Deus. Veja que chega-se a um momento extraordinário como este, que ninguém se levantou para evocar a sua posição ou seu status pessoal, ou seu status de família, dizendo: olha, desculpe, mas normalmente esse não é um trabalho que eu faço. Interessante que o desejo daqueles homens e daquelas mulheres não era de servir de acordo com a sua posição, não era de lembrar que ele era alguém destacado naquela sociedade, mas que todos queriam mostrar o seu valor diante do chamado de Deus. Então vieram pessoas de toda a parte, vieram pessoas de todos os distritos e lugares, de todos os estilos e de todas as profissões. Notem o verso 8 que a gente leu: Uziel, filho de Araías, ele era ourives de profissão. Ou seja, ele estava acostumado a fazer trabalhos delicados. Ele consertou o trecho seguinte, diz o texto, e mais adiante estava Ananias, um fabricante de perfumes. Veja, um boticário, também envolvido na obra da reconstrução, e provavelmente eles pegaram no pesado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Imagina, queridos, que aqueles homens colocaram as suas mãos, que não estavam acostumadas ao trabalho pesado, à disposição do Senhor. Eles colocaram as suas profissões para executarem temporariamente aquela obra. O que a mensagem de Neemias, que liderou, reconstruindo aquele muro, mas também construindo parcerias, chamando pessoas para fazer parte com ele, nos ensina? Que aplicações a gente pode tomar para a nossa vida nessa manhã? Como que eu e você podemos, queridos, reagir diante dessa mensagem? Tempos de crise e ruínas são períodos oportunos para recomeços, para reconstruções. Para a gente olhar para a nossa própria vida, para a gente olhar para a nossa própria família, para a gente olhar para a nossa carreira, para as coisas que a gente faz e repensar se é
dessa maneira que a gente gostaria de continuar fazendo. Aliás, a pandemia, essa crise mundial, tem levado milhares e milhões de pessoas a repensarem as suas ações, as suas atitudes, a maneira como trabalham, a maneira como fazem as coisas, a maneira como educam, a maneira como passam tempo em família. A igreja está distante fisicamente nesse tempo. E isso nos ensina, queridos, que nós precisamos urgentemente tomar iniciativa nas nossas casas para lermos juntos a palavra de Deus, para construirmos uma comunhão em família, para construirmos um momento em que a gente percebe claramente que a nossa vida não existe por causa dos cultos que a gente frequentava nos finais de semana no passado, mas que a nossa vida está ligada ao Senhor o tempo todo. Então, todas as atividades que a gente faz são sagradas. O trabalho, a limpeza da casa, as refeições, o trabalho que se faz de casa, todas as coisas estão conectadas ao Senhor, ou deveriam estar. E isso traz a gente para uma consciência da presença real do Senhor. Uma consciência de que Deus está presente em todos os momentos na nossa vida. Então eu deixaria 3 coisas para a gente pensar e, quem sabe, se essa for a sua realidade, aplicar também. Primeiro, encontre discípulos para manter a sua adoração a Deus. Gente, o chamado de Neemias foi um chamado para fazer algo com outras pessoas. O nosso chamado nesse tempo é um chamado para você encontrar discípulos, homens e mulheres, que ajude você a manter a sua adoração. Veja que a reconstrução das portas, Neemias deu prioridade à porta das ovelhas. O que isso simboliza? Simboliza que a adoração a Deus, ela não podia ser interrompida. O fato da gente não poder se reunir presencialmente não significa que você pode interromper a sua relação com Jesus. Não significa que você e a sua casa possam interromper a sua intimidade com Deus. E se você tem tido dificuldade de fazer isso sozinho, eu imagino que você tenha, sim, alguma dificuldade de fazer isso sozinho. Afinal de contas, o nosso culto era centrado no templo. Nós não tínhamos grupos familiares na igreja, nós não tínhamos células. E muitos de vocês devem estar sentindo falta desse contato, mas esse é o momento que Deus chama você para liderar a sua casa, para liderar a sua família e para fazer algo diferente. Você pode buscar a comunhão com os irmãos, mas você pode também ser convidado, e eu creio que você está sendo convidado para assumir a liderança, de manter a adoração, de manter a vida no altar do Senhor a partir da sua casa. E para isso, muitas vezes você vai precisar de alguém que você possa prestar contas de maneira amigável. O que é prestar contas de maneira amigável? É dizer para algum membro da igreja, algum discípulo e discípula: olha, eu estou tendo dificuldade de manter a minha adoração ao Senhor. Você poderia me ligar semanalmente para a gente ter um tempo juntos de oração? Para a gente ter um tempo juntos para compartilhar? A segunda aplicação que eu e você podemos fazer, queridos, nós precisamos encontrar discípulos ou parceiros que irão nos encorajar no cuidado com a família. A gente tem ouvido bastante notícias de que as famílias têm tido crises nesse tempo. As dificuldades de relacionamento aparecem, são potencializadas. De fato, todo ser humano, em algum momento, sente uma necessidade de uma certa individualidade. E talvez o trabalho, e talvez as nossas idas e vindas, dessem esse espaço para a gente, esse refresco para a gente, que hoje tem sido mais raro. E, portanto, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, ou aquelas que, mesmo tendo conhecido o Senhor, vivem relacionamentos abusivos,
tem tido dificuldade de cuidar dos seus relacionamentos familiares. Então, há muitas situações em que você precisa dizer: eu preciso de apoio no relacionamento familiar. Eu preciso de apoio em relação aos filhos, nas decisões sobre finanças, no relacionamento conjugal. Você até pode lidar com essas coisas sozinhos, mas você não precisa lidar com essa realidade sozinho. Eu te pergunto, quem te apoia nos relacionamentos familiares em tempos de crise? Embora Deus nos chame para o papel daqueles que vivem em família e são casados, o marido assumir as suas responsabilidades, a esposa assumir as suas responsabilidades, os filhos, portanto, também as suas, nós sempre contamos com uma rede de apoio. Nós sempre contamos, às vezes alguém conta com alguém mais próximo da família, ou alguém conta com alguém que é um cooperador dentro da sua própria casa. E nós contamos com os irmãos na fé. Discípulos podem encorajar o cuidado e restaurar os muros dos relacionamentos familiares fragilizados. Por fim, em terceiro lugar, nós podemos aplicar a mensagem de Neemias, que encontrou parceiros, e nós podemos chamar os parceiros de discípulos e discípulas de Jesus hoje. Encontrou parceiros que os ensinassem a dignidade de qualquer serviço que podemos realizar para o Senhor. A reconstrução do muro mostrou exatamente isso, queridos irmãos e irmãs. Mostrou que homens e mulheres de todas as posições sociais, sacerdotes, pessoas simples, músicos, perfumistas, ouríveres e pessoas da alta sociedade, juízes inclusive, temporariamente deixassem a sua função, o seu trabalho e se colocassem para servir de exemplo e para fazer parte de um recomeço e de uma reconstrução. Aqui, de uma maneira bem simples, como que nós podemos dar exemplos para os filhos que todos os trabalhos que se faz na sociedade têm uma dignidade. A gente precisa ensinar para os filhos que qualquer trabalho que se faça em casa, qualquer pessoa pode e deve fazê-lo. Talvez o marido que nunca lavou a louça, talvez o marido que nunca fez algum tipo de limpeza em casa, ele pudesse fazer para que os filhos percebessem que há dignidade em todo tipo de trabalho. Recolherem o lixo, recolherem as coisas, colocar tudo em ordem, colocar no lugar. São maneiras que a gente pode ensinar os filhos a reconhecer que todas as tarefas na vida têm a sua dignidade. E alguém pode fazê-lo, ainda que temporariamente. Eu encerro nessa manhã, queridos, lembrando que nós estamos num tempo, na igreja, de reconstrução, de recomeço. Nós, embora não consigamos falar com todos vocês, a liderança dessa igreja, o conselho em especial, tem pensado em como nós podemos facilitar para que cada família possa ministrar uns aos outros na sua casa, para que cada família seja um ministro dentro da sua própria casa, seja um discipulador na sua própria casa. E enquanto isso, nós também estamos trabalhando na obra da reforma da igreja. Deus tem nos dado essa bênção. E irmãos que têm ministério de ensino, e irmãos que têm ministério na área das finanças da igreja, estão colocando a mão realmente no pesado aqui na igreja. Essa semana, o telhado praticamente foi concluído, a colocação aqui do telhado. E o presbítero Carlos estava lá, entre um dos voluntários. O presbítero Leandro também estava lá, entre daqueles que não somente preparou o telhado, mas agora colocou o telhado no lugar que deveria estar. Tudo isso mostra-nos, querido, que temporariamente
Homens e mulheres, não importa o seu ministério na igreja, você pode colocar-se à disposição do Senhor. Você pode fazer isso a partir da sua casa, sendo exemplo para os seus e sendo exemplo para aqueles que Deus colocar diante de você. Nós temos podido experimentar na igreja o princípio de levar as cargas uns dos outros. E eu quero convidar você, querido, a não continuar a sua vida cristã como membro da IPI de Vila Sônia sozinho. Procure um irmão, uma irmã, um discípulo de Jesus mais maduro, que te inspira, que te encoraja, que te coloca para cima, que muitas vezes faz aquela pergunta indigesta para você naquela semana: como esteve o relacionamento com Jesus nessa semana? Como estava o relacionamento seu com Jesus na última semana? E talvez num primeiro momento você se sinta cobrado, mas isso é um cuidado de Deus para você. Eu quero te convidar, queridos, para que você encontre nessa igreja encorajamento para você viver nesse tempo que nós vivemos. Para que você se levante como um líder na sua casa. Para que você se levante como um líder de ministério na igreja. E para que você e eu possamos assumir as responsabilidades que Deus nos deu nesse tempo e em todos os tempos que Ele nos permitir viver para a glória do seu nome. Amém. Eu quero convidar você para ouvir uma música inspiradora. E depois dessa música, a gente vai orar. Continue pensando no espírito dessa mensagem, em como Deus quer que você coloque em prática esses princípios. Em como Deus está te encorajando a encontrar alguém. Coloque-se diante do Senhor enquanto a gente ouve esse cântico. Nos átrios do Pai e regozijar-me em tua presença, e ali me prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher e desfrutar da tua palavra e descansar em teus braços de amor. Eu quero teu arado preparando a minha vida, revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Colher e desfrutar da tua palavra e descansar em teus braços de amor. Eu quero teu arado preparando a minha vida, revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida.
Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Sou tão dependente deste teu amor, uma pequena gota em teu grande mar. Move as tuas águas, enche-me de ti. Eu quero, Senhor, transbordar. Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Pra teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Queridos, essa mensagem que nós fomos desafiados a nos levantar como líderes, e nós não precisamos fazer isso de maneira sozinhos. A gente pode e deve procurar parceiros, a gente pode e deve procurar discípulos e discípulas que nos apoiam, que nos encorajam. E em meio a esse relacionamento, Deus nos capacita, Deus nos faz crescer, porque a gente não somente ouve as palavras do Senhor por meio de irmãos e queridas irmãs, mas a gente também começa a ministrar uns aos outros. A gente começa a ministrar as necessidades uns dos outros. E isso é algo estimulante, queridos. Isso é algo maravilhoso. E eu tenho certeza que é isso que você deseja. Você deseja crescer. Você deseja ser participante daquilo que Deus está fazendo. Você deseja ser capacitado pelo Senhor. E se você cantou essa música que a gente acabou de ouvir, o seu desejo é ser capacitado por Deus. O seu desejo é viver na prática a simplicidade do Evangelho, de ouvir as palavras de Jesus e aplicá-las no contexto da sua família, no contexto da sua casa, da sua vizinhança, do seu trabalho, de onde quer que seja. Ore a Deus nesse momento. Coloque-se diante do Senhor e diga: Pai, eu quero encontrar parceiros de caminhada. Esses parceiros o Novo Testamento chama de discípulos de Jesus. Discípulos e discípulas, aqueles que seguem a Jesus. A gente encontra outros seguidores de Jesus e Deus tem dado a bênção de nessa comunidade, na IPI de Vila Sônia, irmãos e irmãs, estarem dispostos a caminhar com você. Ore aí, onde você estiver, na sua casa, ou talvez se você estiver vendo esse culto num outro momento, após a sua transmissão, eu tenho certeza que Deus pode usar essas palavras da mesma maneira para estimular o seu coração. Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa manhã e nós cremos que, assim como o Senhor chamou Neemias para liderar, e ele encontrou outros parceiros para liderar juntamente com ele, algo que eles nunca haviam feito antes, a reconstrução de um muro, mas era também a reconstrução de relacionamentos, era a reconstrução de uma sociedade, era a reconstrução de famílias. Nós vivemos também num tempo de crise, num tempo de disrupção, um tempo em que nós somos assaltados pela incerteza ou pelas incertezas, e nós
Ó Deus, declaramos diante do Senhor que a gente não quer passar por esse tempo sozinhos. A gente quer lançar mão da comunidade de fé, dos irmãos que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Pai, se o teu filho e a tua filha têm pedido hoje, nesta manhã, pessoas que o encorajem, que o inspire e que apoie na sua fé e no seu crescimento, que assim, Pai, o Senhor possa preparar para que a gente possa crescer ministrando uns aos outros, para que a gente possa receber apoio e oferecer apoio, para que a gente possa, Pai, estender as mãos e também, Pai, receber das mãos de irmãos e irmãs que têm sido levantados pelo Senhor para cuidar uns dos outros neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Queridos, eu também gostaria de convidar você para nós fazermos uma oração de intercessão pelo nosso país, pelas circunstâncias que ainda são difíceis, não apenas no nosso país, mas em várias nações. Nós queremos colocar diante do Senhor as centenas de milhares de famílias enlutadas em razão dessa pandemia e, de alguma forma, que o Senhor leve consolo e conforto a elas. E também as consequências, não apenas da perda de vidas, mas consequências emocionais e consequências espirituais que têm acontecido na vida de muitas pessoas. Pai, nós oramos pelo nosso país, oramos pelas autoridades públicas, oramos por aqueles que têm a incumbência de tomar decisões de reabertura, de fechamento, de cidades, de estados. Nós oramos, ó Deus, por aquelas regiões que estão voltando à fase vermelha. Nós pedimos, Pai, que o Senhor poupe vidas, que o Senhor também, ó Deus, dê ciência às pessoas para que elas se cuidem, para que elas se protejam. Mas nós não podemos deixar, ó Deus, de lembrar de tantas famílias que têm sido atingidas, perdendo pessoas queridas, perdendo familiares, perdendo amigos, perdendo colegas de trabalho. Nós estamos diante de uma crise sem igual. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor pode levar esperança, que o Senhor pode levar consolo, que o Senhor pode trazer aquilo que a gente não pode, humanamente falando. O Senhor pode tocar, ó Deus, a vida e os corações das pessoas. O Senhor pode também tirar, ó Deus, do meio de nós, especialmente da sociedade brasileira, esses conflitos, ó Deus, que acontecem em torno desse período de crise. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, empatia para as pessoas. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, mais amor, mais capacidade de acolher o outro. Pai, nós sabemos que isso é fruto da ação do Teu Espírito, capaz de desarmar o espírito humano. Mas nós pedimos, Pai, que esse tempo também a Tua igreja aproveite para falar do Evangelho que traz esperança, do Evangelho que traz vida, que traz consolo, do Evangelho que ressignifica a nossa história. Pai, eu também quero lembrar, ó Deus, daqueles irmãos e irmãs da nossa comunidade que talvez não estejam tendo acesso aos cultos, às transmissões dos cultos, Pai, por alguma razão, e que estejam se sentindo sozinhos nesse período. Que o Senhor também os visite, que o Senhor toque na saúde física, na saúde emocional, que o Senhor os ajude a passar por esse tempo de distanciamento social, que o Senhor os lembre da sua graça e do seu amor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor continue a fortalecer a Tua igreja em Vila Sônia, o conselho, os diáconos e diaconisa, os professores, os líderes de ministério, cada um dos Teus filhos e filhas. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Queridos, recebam a bênção nesta manhã. Que a graça do Senhor Jesus,
o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus, a sua doce presença, repouse sobre a sua vida, meu irmão, meu amigo, e sobre todos aqueles que estão assistindo este culto, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz